Boa tarde, turma! Hoje a nossa aula é de língua portuguesa, então peguem os seus livros e abram na página 136. Vamos começar a dividir as atividades entre aula e casa. Então, na página 136, vocês colocarão para casa o número 1 e o número 3, casa e a data de hoje. No número 2, faremos em aula, então vocês colocaram em cima do enunciado número 2, aula e a data de hoje. Número 2, da página 136. Transforme as frases a seguir em interrogativas, usando porquê nas perguntas. Vamos transformar cada uma dessas frases em uma frase interrogativa, iniciando-as com o porquê. Porquê de pergunta é separado, porquê de resposta é junto. E lembrando que toda frase interrogativa, ela vai ter no seu final o ponto de interrogação. Então, vamos para este exemplo. Aqui temos, ela chorou. Temos uma frase afirmativa. Vamos transformá-la em uma frase interrogativa, usando porquê no início e no final dela o ponto de interrogação. Então, vai ficar assim essa frase. Por que ela chorou? Foi transformado em uma pergunta. Uma frase interrogativa é uma frase onde temos uma pergunta. Então, da frase afirmativa, ela chorou, tornou-se uma pergunta. Por que ela chorou? Lembrando que o porquê vocês irão acrescentar e o porquê ele é separado, não junto. Junto se fosse uma resposta, dando um esclarecimento sobre algo. Agora, sendo uma pergunta, o porquê ele é separado. E lembra de colocar no final o ponto de interrogação. Página 137, número 4. Diferencie o dígrafo. Lembrando que dígrafo são duas letras que formam um único som do encontro consonantal. O encontro consonantal é o encontro de duas consoantes na mesma palavra. Então, vejamos aqui neste exemplo. Temos aqui a palavra descer. O S e o C, eles estão formando um único som, que é o C, de ser. Então, aqui temos um dígrafo. O SC, nesta palavra, é um dígrafo. Então, sendo um dígrafo, vocês irão pintar na cor amarelo toda palavra que conter dígrafo. Então, a palavra descer, como o S e o C estão formando um único som, vai ser pintado de amarelo. Na cor azul, vocês irão pintar o encontro consonantal. Agora, vejam a diferença do som do SC. Na palavra mosca, mosca, podemos perceber que o S e o C não formaram um único som. Eles apenas estão juntos, tendo um encontro consonantal. Agora, o único som como dígrafo não apresenta. Então, mosca não formou-se um único som, o S e o C. Então, vai ser pintado de azul por ser somente um encontro consonantal. Então, vocês terão que fazer o seguinte. Façam primeiro a leitura da palavra, observa o som com muita atenção. Página 137, atividade de aula. Então, coloquem em aula e a data de hoje. Número 5. Classifique as frases de acordo com a legenda. Então, no seu livro, vocês encontrarão essa legenda, indicando que o número 1, você vai usá-lo se a frase for afirmativa, o número 2, se a frase for negativa, o número 3, se a frase for interrogativa, ou o número 4, se a frase for exclamativa. Não coloquei as frases nesta explicação, pois irei apenas relembrá-los sobre os tipos de frase, tá bom? No seu livro, você vai classificar. Faça a leitura das frases e numere-as de acordo com o tipo de frase. Então, eu trouxe nesse vídeo apenas uma explicação, lembrando sobre os tipos de frase, para que você consiga classificá-las de maneira correta. Então, lembrando,
Uma frase afirmativa é uma frase que nos passa uma afirmação, uma certeza, e ela sempre terá o ponto final. Como temos aqui, ó, Júlia é uma aluna dedicada. Essa frase está afirmando, está dando a certeza de que a Júlia ela é muito dedicada, ela é uma aluna dedicada. E terminou com ponto final. Vejamos nesse exemplo. Rian não gosta de jogar futebol. Essa frase está bem diferente da frase afirmativa. Observem a presença do não. O não transforma a frase no lado negativo. Se tivesse sem a palavra não, seria uma frase afirmativa, pois estaria Rian gosta de jogar futebol. Como tem a presença do não, foi transformado em uma frase negativa. Uma frase interrogativa, como vocês já aprenderam, é quando está sendo feita uma pergunta. Temos aqui o uso do porquê separado, pois está sendo feito uma pergunta. Por que você não fez a prova? Foi feita uma pergunta. Então, toda frase interrogativa, ela traz o sentido de uma pergunta feita por alguém e sempre vai terminar com ponto de interrogação. E a frase exclamativa é uma frase onde traz uma emoção, como está aqui nesta frase. Oba! Bolo de chocolate. Nesta frase podemos perceber que traz uma alegria. A alegria é uma emoção. Então, frase exclamativa vai trazer sempre o lado da emoção e também sempre terá o ponto de exclamação. Então, na atividade do número 5, vocês irão classificar as frases, colocando a numeração de acordo com o tipo de frase. Façam a leitura de cada uma das frases e enumere-as de acordo com os tipos de frase. Número 6. Transforme as frases escrevendo-as na forma negativa. Então, vamos pegar a frase afirmativa e vamos colocá-la de modo negativo, ou seja, vamos colocar a presença do não. Assim, ela vai deixar de ser uma frase afirmativa para ser uma frase negativa. Letra A como exemplo. João foi à escola. É uma frase afirmativa. Estou afirmando que João foi à escola. Agora vou transformar essa frase. Vou deixá-la negativa. Então, ela vai ficar João não foi à escola. Devido à presença do não, essa frase passou a ser negativa. Página 138. Nesta página, vocês irão colocar casa e a data de hoje. A atividade que será para casa, vocês farão da seguinte forma. Leia a seguir como é feita a geleia de jabuticaba, mas a receita está incompleta. Escreva o que falta. Você tem um texto que é uma receita. Então, algumas partes dessa receita está faltando algumas palavras. Vocês vão observar as figuras e vão colocar as palavrinhas que estão faltando, tá? Lembrem-se de como é uma receita. Tem a parte dos ingredientes, tem a parte do modo de preparo. Então, prestem muita atenção. Cada espacinho, você vai escrever uma palavra, tá? Para poder completar a receita. É a receita de geleia de jabuticaba, tá bom? E na página 139, é uma atividade de aula. Vocês colocarão aula e a data de hoje. No enunciado número 1 está assim. Há animais que se alimentam de jabuticaba, como o macaco e o coati. Descubra mais 2 deles ligando os pontos. Depois, pinte a ilustração inteira. Vocês vão ligar os pontinhos para poder descobrir os 2 animais que estão faltando nessa imagem. Depois de ligar os pontos, vocês farão uma linda pintura desse desenho. Tchauzinho e até a próxima aula!